Cristo, 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 justiça nossa. Assim como o povo de Israel no deserto não aceitaram a Cristo, não aceitaram o seu senhorio, não aceitaram o seu poder, não aceitaram a sua graça. Assim, o Israel do tempo de 1888 também não aceitaram a Cristo. Também não aceitaram o seu senhorio. Rejeitaram Cristo, justiça nossa. E estamos perambulando até hoje. Aqueles 20 mil também morreram. Aqueles de 20 anos para cima e até os morreram. Claro, sabemos que muitos morreram salvos. Nossos pioneiros morreram salvos. Mas eles poderiam ter visto Cristo na sua geração. Que coisa gloriosa. 2 anos depois poderiam ter visto vindo Cristo nas nuvens do céu. Era Cristo que estava no meio do povo de Israel. Era Cristo que estava no meio dos nossos pioneiros. Era Cristo conduzindo o seu povo em 1888. Mas também não creram. Depois de 137 anos, hoje, né, em 2025, estamos às portas de Canaã, queridos. Nós estamos vendo os mesmos rumores, né? Nós estamos vendo os mesmos rumores, as mesmas profecias, né? Andando paulatinamente e simultaneamente querendo se cumprir. Estamos sim, queridos. Estamos sim. Às portas da Canaã celestial. E novamente a promessa é feita a nós. Em Êxodo 23, pode mudar, querido. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. O Senhor está prometendo, tem prometido a nós. Muitos já morreram, mas nós estamos aqui. E se Deus quiser, e se Deus permitir, e se for, né, com o poder e com a graça dele, e só assim, eu quero estar em pé entre os 144 mil que estarão vivos, queridos. Eu não sei o que eu estou pedindo, eu sempre falo isso porque a gente sabe que a pena inspirada não conseguiu descrever o horror que vai ser daqui para frente. Mas eu gostaria de estar. Eu gostaria de honrar o meu Senhor em vida. Mas só o Senhor sabe, né? Se eu conseguirei, se não, né? Eu sei que o Senhor está tirando alguns, vai tirar alguns antes da grande tribulação, né? Porque não suportarão. Talvez eu seria né, uma dessas. Mas eu queria muito. Eu sempre sonhei. Mas só o Senhor sabe. Mas a promessa é: vivo ou morto, o Senhor vai nos levar até a Canaã celestial. Agora, por que Satanás luta tanto contra essa mensagem e os mensageiros? Por que, queridos? Por que Satanás ele luta tanto? Pode ver, toda pessoa que se levanta para pregar essa mensagem, a gente sente um poder, como é que se diz? Uma perseguição diferente. A gente sente algo diferente. Mas o Senhor tem provado o seu povo. E hoje não é só 2 que Deus está levantando, são muitos que Deus está levantando para pregar essa mensagem. Agora, por que Satanás odeia essa mensagem e os seus mensageiros? Porque somente Cristo, queridos, somente Cristo pode nos salvar dos nossos pecados. É somente Cristo que pode nos libertar dos nossos pecados. É somente Cristo que pode matar o nosso eu. E somente Ele que pode fazer com que Ele seja formado em nós. Não há outro meio de salvação. Somente Cristo pode regenerar essa natureza e tirar tudo que é terreno e colocar só o que é eterno dentro de nós.
Por isso ele odeia. Ele odeia Cristo. Desde o céu, ele já tinha inveja de Cristo. Ele não quer perder suas presas. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nesse Cristo. Nesse Cristo que as Escrituras têm pregado para nós, têm nos falado. Não é o Cristo que está sendo pregado no mundo, que está sendo pregado nessas igrejas. Não é um Cristo que verdadeiramente nos liberta do pecado. Agora, por quê? Por que somente Cristo pode nos salvar? Por que nós precisamos entender isso? Por que só Cristo pode nos salvar? Qual a diferença de Cristo e de Maomé? Nós vemos tantas religiões hoje, né? Várias religiões, judaísmo, nós vemos o hinduísmo, né? O maometanismo, nós temos o cristianismo. Por que o cristianismo ela sobrepõe as outras religiões? Quando você vai ouvir, né, vai conversar sobre ele fala das suas religiões, é tão linda, é tão bonita, é tão cheio de paz, né? Mas por que o cristianismo sobrepõe a essas religiões? Por que nós não temos medo, ter que ter medo de falar que nós estamos verdadeiramente na verdade? Que o cristianismo é a religião verdadeira. Vamos entender, queridos. E vamos entender se realmente cremos, né? Ser isso a verdade. 1 João 1 diz, o verso 2. Pode mudar, queridos. 1 João 1, verso 1 e 2. Que era desde o princípio. E o que ouvimos, o que vimos, que os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida manifestada, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna estava onde? Com o Pai, e foi manifestada em quem? Em Cristo. Então é Cristo que manifesta a nós a vida eterna do Pai. Vocês entendem, queridos? Por que Cristo é tão importante? Por que Cristo sobrepõe tudo? Todos lá creem em Deus. Olha o maometanismo, né? Os muçulmanos, eles creem em Alá. Mas eles não podem ter a vida do Pai. Porque somente o Filho pode transferir a eles a vida do Pai. Somente Cristo. Próximo texto, querido. Olha só o que nos diz a pena inspirada. Todas as coisas que Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Assim nas cortes celestes, em seu ministério, por todos os seres criados, através do amado Filho, flua para todos a vida do Pai. Eu chego até me arrepiar, querido. Eu estou toda arrepiada. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, além da vida. Queridos, eu fico até emocionada. Quando nós estamos ali, em oração com Cristo, aos pés de Jesus, o Filho está transferindo para nós a vida do Pai. Ele está transferindo para nós o amor do Pai. Ele está nos dando a vida eterna do Pai. E aquilo vai enchendo o nosso coração de amor, vai enchendo o nosso coração de paz, e Ele vai nos curando emocionalmente, nos curando fisicamente, porque as nossas células, elas recebem este poder. Ela recebe, porque o amor de Deus é energia, a energia do amor. E nós vamos sendo curados. Por isso que é tão importante esses momentos com Cristo. Por isso que é impossível
impossível estarmos em Cristo e ter alguma mágoa no coração, e ter algum ressentimento, e ter algum sentimento de amargura, e ter inveja, é impossível ter ciúme, é impossível. Por quê? Porque esse amor que nós recebemos do Pai, essa vida que nós recebemos de Cristo, é a vida do Pai. Queridos, um Deus santo que se propõe a habitar em nós, é muita misericórdia, é muito amor. Vejam bem, querido, ele está habitando num vaso que está todo sujo. E ele diz, eu me proponho, eu vou limpar esse vaso, se tu permitires que eu habite em vós. Próximo texto, querido. Cristo, aqui está falando de Cristo, sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é a vida que pertencia a Cristo? A vida do Pai. A vida do Pai. O Pai, quando gerou o Filho lá na eternidade, ele concedeu ao Filho a sua vida. E disse, e a palavra de Deus diz que ao Filho foi dado ter vida em si mesmo. Por quê? Porque a vida do Pai foi dada ao Filho, e a vida do Pai é uma vida eterna. Então o Filho hoje tem vida em si mesmo, porque é uma vida eterna. E agora o Filho, o Pai e o Filho estão oferecendo essa vida. Olha, se creres em mim, e se eu e o Pai habitarmos em vós, porque eles prometeram que fariam em nós morada, nós te levaremos para o céu, nós te levaremos para Canaã celestial. Então somente se tu creres nessa promessa. Em Mateus 22, próximo texto, querido. Verso 29 diz, Jesus, porém, respondendo, lhes disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, quem é o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus, querido. Cristo foi o poder de Deus na criação. Cristo é o poder de Deus na regeneração, na nossa regeneração. E Cristo é a ressurreição. Porque lá em João 11, próximo texto, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, aqueles que morreram em Cristo vão poder ouvir a voz de Cristo, vão reconhecer a voz de Cristo, porque na sua vida eles andaram como Cristo andou. Na sua vida ele andou atrás do pastor, ouvindo a sua voz, ele dando a direção, mostrando este é o caminho, e essa voz é familiar. Quando a voz do arcanjo, quando o arcanjo ele toca a sua trombeta e diz, levantai-os do pó, nossos ouvidos vão ouvir aquela voz mansa que falou todos os dias conosco, e vamos ressuscitar do pó. Jesus, ele é a nossa ressurreição, porque nós estamos em Cristo e morremos em Cristo. Cristo foi formado em nós. Alguém gostaria de falar? Eu vi uma mão aí levantada. Não? Então, próximo texto. Segundo Pedro 2, diz, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Queridos, entre nós, ele está alertando que entre nós haverá também falsos doutores. Em 1888 houve falsos doutores. Sabemos que eles se converteram com a graça de Deus. A graça de Deus tocou no coração de Uri Smith e de Butler.
E eles se arrependeram. O estrago foi muito grande, mas eles se arrependeram. E puderam ainda resgatar alguns. Mas aqui é um alerta. Cuidemos, queridos. Cuidemos para não ouvirmos a voz dos falsos pastores, dos falsos doutores que vêm com heresias, às vezes pequenos detalhes. Uri Smith, olha o que ele pregava, era apenas um detalhe, mas era um detalhe importantíssimo e custou a alma de muitos. E quase custou a alma dele, porque ele estava em rebeldia. A pena inspirada mandou muitas cartas para eles, muitas não, mas algumas cartas para ele, e algumas eram duras, mostrando claramente a rebeldia que ele estava sendo usado pelo inimigo para combater a mensagem. E com a graça de Deus, esse homem se converteu. Ele era um homem de eloquência, de poder nas palavras. E o inimigo usou ele por um tempo, mas o Senhor conseguiu resgatá-lo. Mas, infelizmente, muitos não puderam ser resgatados por causa dessa linha tênue. Irenete, pode falar, querida. Eu queria falar o seguinte, por isso que nós, por si próprio, devemos estudar e ter certeza da nossa fé, principalmente na questão dessa mensagem da justificação pela fé. Temos que mergulhar muito fundo na palavra, no espírito de profecia, nos livros de Jones e Wagner. Por quê? Porque ali tem grandes revelações e nós precisamos por nós mesmos entendermos. Nós precisamos por nós mesmos experimentar esse poder. E esse poder está na palavra que emana para a nossa vida. Quando nós entendemos a palavra como ela tem que ser entendida, é um poder libertador. Ele nos liberta de certos pensamentos, de certas ideias, de certos hábitos, porque é libertador, é como um poder que vem tirando ali o lixo que está na minha mente para que eu possa viver a verdade. Então, nós não podemos nos limitar ao que é pregado. Eu tenho que estudar e entender, porque é com o nosso entendimento que nós adoramos. É através do nosso entendimento, da nossa mente, que é mudada hábitos. Então, é necessário que eu, por si próprio, estude, entenda, pegando um ponto aqui, um ponto ali, até chegar ao pleno entendimento dessa mensagem, que é libertação para nós. Amém, amém. Oh, glória. Vamos ler 1 João 2. Não vos escrevi, porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Queridos, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que não confessa, aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. O que seria negar o Filho, queridos? Negar o Filho é quando na nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso viver, nós estamos negando que Cristo está habitando em mim. E quando eu nego que Ele está habitando em mim, é porque eu não estou crendo. Eu não estou crendo que Ele é totalmente poderoso para habitar em mim, para viver em mim e fazer a reforma que Ele prometeu que iria fazer. Eu sei que muitas vezes podemos escorregar, cometer algumas falhas. Mas, queridos, essas falhas podem vir de às vezes, como é que eu posso explicar?
não são pecados que nós programamos, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, né, que a gente pode ficar com raiva, e queremos vingança, e queremos, né? Eu não sei qual sentimento que Satanás, que Jesus nos leva à prova. Ele nos leva à prova. Mas quando ele nos leva à prova, é para nos testar. E naquele momento é que nós temos que levar a Cristo aquele sentimento, aquela emoção, para que ele subjugue a nossa carne. E se nós não fizermos isso, o nosso eu vai sobressair. Então, se nesse momento eu não crer que Cristo realmente pode habitar em mim, ele é totalmente poderoso para subjugar, naquele momento, a minha carne, o meu eu, quem vai sobressair é o meu eu. E nós estaremos negando a Cristo. E se nós estamos negando a Cristo, nós estamos negando ao Pai. Por quê? Porque é Ele que traz a vida do Pai a nós. É o Pai que quer se revelar a nós. Então Ele nos leva ao Filho para que o Filho nos revele o Pai. Então nós estamos negando o Pai e o Filho. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Querido, desde o princípio, nós temos ouvido que o Pai enviou o seu Filho para nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Foi para isso que Cristo veio, para nos salvar dos nossos pecados. E a única forma dele salvar dos nossos pecados é revelar o Pai, o amor, a bondade do Pai, e nós crermos nessa bondade. E que Cristo, que o Pai deu ao Filho a sua vida para que ele dê a vida a nós. Transfira a vida eterna a nós. Crê realmente que Cristo é totalmente poderoso para nos salvar dos nossos pecados. Então, o Senhor tem feito todos os dias um apelo à credulidade, a crer de fato no Pai e no Filho, nesse plano da redenção que eles traçaram para a nossa salvação. Olha o que nos diz a pena inspirada. De acordo com a mensagem da justificação pela fé, pode passar a isso. De acordo com a mensagem da justificação pela fé, não é o povo de Deus quem se purifica a si mesmo. É Jesus, o sumo sacerdote, quem o efetua. E acontece quando o povo, não mais, resiste ao nosso Senhor em sua obra. Está vendo, querido, qual é a nossa parte no plano da redenção? É não resistir. É não resistir a essa obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Esta é a maior prova que realmente nós cremos que o Pai enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para nos libertar. É quando nós não resistimos o seu amor. É quando nós não resistimos a sua graça. É quando nós não resistimos o seu poder na nossa vida. E deixamos ele fazer a sua obra. Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o texto continua, o verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Em maneira especial, é Cristo habitando em nós. É Cristo querendo nos regenerar para nos entregar para o Pai. Queridos, olha que glória, olha que glorioso nós estarmos entre os remidos e o Filho dizer para o Pai: Pai, olha, aqui estão os filhos que tu me deste para eu poder regenerá-los para ti. Estão aqui todos os que me deste, Senhor. Estão aqui.
E agora eles são teus. Eles agora são nossos para a eternidade. Para a eternidade, queridos. Agora, queridos, como posso ter a Cristo se não o conheço? O Jesus apresentado dentro da Trindade não é o Filho de Deus enviado do céu. E isso muda tudo. Vejam como é maligna essa doutrina. Nós não vamos falar da Trindade em si. Eu só quero mostrar a malignidade dessa doutrina. Não pense que, mas o que tem? Deixa crerem nessa doutrina. Não, queridos. Não. A doutrina da Trindade, ela é maligna. Por quê? Porque a vida eterna está no Filho. A vida eterna do Pai está no Filho, que é Ele que nos dá essa vida eterna. E a doutrina da Trindade, ela tira Cristo. Ela tira o poder de Cristo, ela tira o poder de Deus que está no seu Filho. E coloca quem? Coloca um outro ser. Um outro ser que eu não preciso mencionar. E é esse ser que eles estão crendo, que está regenerando eles. Regenerando. É esse ser que eles creem, esse Deus Espírito, que eles creem, que está habitando neles. Lembram daquela visão? Aquela visão de Ellen que é quando Jesus, passou do lugar santo para o Santíssimo, e ela viu, que uma luz vinha do Filho, e do Filho vinha para o povo que estava diante do trono. E é interessante, queridos, que esse povo que estava diante do trono, eles entraram com Cristo no santuário, no Santíssimo. Mas Jesus disse, olha, espere aqui um pouco que eu vou até o Pai. E depois Cristo voltou. E eles continuaram diante do trono. E interessante que eles estavam diante do trono e eles oravam ao Pai e diziam, Pai, dá-nos o teu Espírito. Nós conhecemos essa visão, e essa visão ela é tremenda. Porque diante do Santíssimo, Cristo soprava diante desses que estavam diante do trono, olhando para Cristo no Santíssimo, mantendo um olhar fixo em Cristo diante do Santíssimo. Cristo soprava diante deles, e nesse sopro havia poder, luz, e havia amor e paz. Havia amor e paz. Só que nessa visão, ela viu também que muitos ficaram no santo. E Satanás ficou ao lado do trono. E esse povo que ficou lá, que não foi junto com Cristo no Santíssimo, eles oravam também. Oravam, Pai, dá-nos o teu Espírito. E Satanás soprava uma malévola influência que tinha poder e luz, que tinha conhecimento. Vejam bem, queridos, tinha poder, tinha luz, tinha conhecimento, mas não tinha amor e paz. A influência malévola de Satanás, dada a esse povo, trazia muito conhecimento. Trazia muita luz. Mas não tinha o amor e paz que só Cristo pode nos dar. Que só o seu Espírito habitando em nós pode dar. E Cristo está no Santíssimo, queridos. Nós temos que acompanhar a obra, olhar para Cristo no Santíssimo, porque é do Santíssimo que vem a nossa regeneração. É do Santíssimo que vem o poder do Pai para o Filho e do Filho para nós. É do Santíssimo, queridos. Pode falar, Irineide. Não, eu só quero questionar com você, com todos aqui, a questão de que eles recebem muita luz
se eles recebem muita luz, muito conhecimento, eles vão saber questionar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira tão tremenda, que se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, seremos enganados. E o Senhor fala, se possível, até os próprios escolhidos serão enganados. Por quê? Porque nesse momento, Satanás dá poder de conhecimento. E luz, muita luz. Oi? E luz, muita luz. Muita luz na palavra, muita profundidade. Agora pense, amados irmãos, se nós não estivermos alicerçados e sabendo manejar bem essa palavra, e tendo certeza do que cremos e vendo o que cremos dentro da palavra de Deus, se por nós mesmos, cada um de nós, não tivermos esse conhecimento, essa profundidade na palavra de Deus, esses que também são instrumento do mal, usando a própria palavra, vão enganar muitos escolhidos. Então nós devemos, hoje, eu acredito que estamos aí no limiar da eternidade, muito perto da volta do nosso Jesus, e esse dia está chegando, onde o exército de Satanás também vão conhecer com profundidade a Bíblia. Mas qual a diferença? Não terão amor, não terão paz a dar a nós. Então nós precisamos tomar cuidado de não deixarmos de lado o estudo da palavra, devido o que ele vai instruir o seu exército, o seu povo, para nos enganar. E ele vai tentar enganar, não é com qualquer livro, é com a palavra de Deus. Verdade. Agora você me lembrou de uma coisa muito importante. Queridos, se no meio de nós tem alguém, tem grupos que não creem que Jesus é o Filho de Deus, como Filho de Deus, gerado lá na eternidade, e é esse Filho que nos dá a vida eterna do Pai, que é dele que vem o poder, que é dele que vem a luz. Como é que eu posso crer, confiar? Vejam bem, querido, agora eu quero que você escute bem o que eu vou falar. Bem, eu não estou falando aqui de pessoas, porque eu não conheço o coração das pessoas. Eu não sei até que ponto o Senhor Jesus bateu em seu coração e eles rejeitaram a mensagem. Eu não sei. Então eu não quero falar de pessoas, eu quero falar de mensagem. Como que eu posso crer numa mensagem pregada sobre a justificação pela fé, se esses que pregam justificação pela fé não creem nesse Jesus que é o Todo-Poderoso, que é o que nos traz o poder do Pai para a nossa regeneração? Como é que eu posso crer que o poder que está atuando neles é o poder de Cristo, se não creem nesse Cristo, no Cristo bíblico, naquele que o Pai enviou para morrer por nós? Porque aqueles que creem na Trindade não creem que o Pai enviou o seu Filho. Eles creem que o próprio Deus que morreu na cruz. E não é o próprio Deus Filho, é o Deus Pai. Porque o Pai, o Filho e o Deus Espírito são 3 em 1. Você entende a seriedade disso? Então, queridos, cuidemos, porque o Espírito que possa estar atuando nesses movimentos hoje, se levantando para pregar a justificação pela fé, pode não ser o Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que sim, nem que não, mas cuidemos, queridos. Cuidemos, porque eu sei que Deus tem gente, né, tem seus filhos sinceros em todos os movimentos. E aqueles que são sinceros, no momento, vão ver a verdade. Então, nós não podemos julgar as pessoas. Mas temos que ficar alerta. Qual é o Espírito que está nesses movimentos? É o Espírito de Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai
para nos dar a vida eterna, ou é o espírito do anticristo que nega o Pai e o Filho? Tomemos cuidado, queridos. João 17, do verso 1 ao 3, nos diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um verso muito conhecido entre nós. Mas o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero meditar aqui com vocês, é que 2 pontos. Primeiro, o Pai deu todo o poder para Cristo, para nos dar a vida eterna, para colocar a vida eterna dentro de nós, tirar o que é terreno e colocar só o que é eterno. Mas ele diz aqui também que te conheçam a ti como o único Deus. Como que eu vou conhecer a Deus como o único Deus? Somente conhecendo o Filho. Somente conhecendo aquele Filho que o Pai enviou para nos salvar. É o Filho que revela o Pai. É o Filho, é a vida do Filho, é estudando a vida do Filho que nós vamos conhecer o Pai. Vamos conhecer o seu amor, a sua amabilidade, a sua bondade, a sua justiça. É estudando a vida do Filho e entender que esse Pai tão amorável, tão bondoso, tão misericordioso, nos trouxe até aqui, para que possamos exaltar o Pai e o Filho juntos, que possamos dizer amém. O Pai e o Filho se uniram para nos salvar. O povo de Israel, queridos, era um povo de dura serviço, obstinados, vagaram 40 anos e não aprenderam a se submeter. Não aprenderam a se submeter à palavra do Senhor. Não aprenderam a se submeter à palavra de Cristo. Não aprenderam, queridos, porque eles continuaram sendo obstinados, mesmo diante de todo o poder que Deus revelou a eles, diante de todo o amor, de tanta misericórdia que Deus revelou a eles. O povo do advento, por não se submeter a Cristo, ainda estamos vagando. Estamos ainda 137 anos. Queridos, precisamos conhecer ao Pai. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos passar mais tempo aos pés de Jesus, conhecendo, ouvindo a sua voz e nos submetendo à sua palavra. Mas Cristo ainda está dirigindo o seu povo. Cristo ainda está nos dirigindo. Ele nos dirigiu até aqui para passarmos esse dia juntinhos com o Pai e com o Filho. E nos faz um apelo todos os dias nos nossos corações. Todos os dias. A voz do bom pastor está apelando aos nossos corações. Segundo Pedro 3 nos diz: vós, segundo Pedro 3, próximo, querida. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Queridos, nós temos que ter uma fé firme naquilo que cremos, naquilo que Cristo tem nos revelado, naquilo que Cristo tem nos apontado. Este é o caminho. Muitos estão descaindo na fé, muitos estão indo para a Trindade, muitos estão indo para o judaísmo, muitos estão indo para o sábado lunar, muitos estão decaindo. Mas o Senhor tem feito um apelo: não decaia. Em outro texto da palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem.
Não tem, queridos. Porque diante de tanta prova do seu amor, do seu poder, diante do seu povo, diante de nós individualmente, Deus tem revelado a nós o seu amor. Por que iremos decair? Por que nós iremos retroceder? Por medo? Queridos, o Senhor promete para nós hoje que os nossos inimigos, Ele colocará debaixo dos seus pés. Não temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Ele tem nos trazido até aqui.